Fala rapaziada, ligado aqui no Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaíno. Estou aqui mesmo na rua para trazer muitas informações para você ligado aqui no Vasco Connection. Então peço para você fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar porque ajuda bastante. Você compartilhando o link, jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Vasco Connection já tem vídeo novo aqui para você curtir as informações. Primeiro, fazer só um aviso para a galera, porque hoje à tarde o nosso Eduardo Ferrari tentou fazer a transmissão do jogo Vasco e Flamengo de Guarulhos pela Copinha, terceira rodada, grupo 29. Ele fez um esforço muito grande para poder fazer a narração, começou o jogo e com 10 minutos a questão da voz, a debilidade que acabou acompanhando o nosso Eduardo Ferrari, mais uma vez ressaltando, ele teve um AVC, já está praticamente recuperado, mas ainda detém um pouquinho de expectativa de fazer fisioterapia, fono, para poder recuperar e ficar 100% e voltar a fazer os vídeos aqui no Vasco Connection. Só então esse aviso, ele está bem recuperado, mas é aquele negócio, aprontou um pouquinho a mais, não está ainda para poder fazer narração de jogos de 90 minutos ele narrando o jogo. Tem que ficar tranquilo, fazer os vídeos dele pela manhã, a gravação e, claro, com a audiência de todos vocês, ajudando muito o Eduardo nesse momento, que ele precisa muito da nossa ajuda, da nossa contribuição, nosso pensamento positivo. Vai dar tudo certo, Eduardo, daqui a pouco você vai estar voltando a narrar os jogos aqui no canal Vasco Connection. E a gente já começa falando sobre esse jogo da Copinha. Agora há pouco o Vasco venceu o Flamengo de Guarulhos por 1-0, um gramado muito ruim, é um gramado sintético, mas aquele gramado sintético de fim de semana, sabe? Que a gente joga a bola pelada e muito ruim para a prática profissional de um futebol, mesmo um time sub-20, com vários jogadores já profissionais, fica complicado mesmo fazer um bom futebol. E mesmo assim o Vasco venceu o Flamengo por 1-0, no jogo anterior o Macapá venceu por 4-0. A equipe do Potiguar, então o Vasco passa na primeira colocação do grupo 29 com um gol do lateral Paulinho, um contra-ataque aos 30 minutos do segundo tempo. Boa jogada do Leandrinho pela esquerda, fez o cruzamento e o Paulinho, com elemento surpresa, apareceu na área fazendo o gol do Vasco. Então o Vasco venceu por 1-0 a equipe do Flamengo, eliminando o time da casa e já está na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a chamada Copinha. O Vasco agora joga na fase de classificação, fases eliminatórias dessa competição, em busca de mais um título dessa competição que o Vasco ganhou em 1992. Agora o time do técnico o William Batista que inclusive vai treinar o Vasco nos primeiros jogos do Campeonato Carioca. O jogo contra o Boa Vista, dia 18, terá o William Batista como técnico do time. E o treinador do Sub-17 vai comandar a equipe do Sub-20 na competição se o Vasco prolongar a sua classificação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma informação importante de momento: o Vasco está praticamente acertado com o atacante Adson, jogador de 23 anos, revelado no Corinthians, foi vendido ao Nantes da França no ano passado por 5 milhões de euros e o Vasco agora oferecendo praticamente o mesmo valor para adquirir boa parte dos direitos desse jogador e vir em definitivo para o Vasco. É um jogador que é muito semelhante o futebol dele com o Gabriel Peck, mas é um jogador com mais posse de bola. Ele gosta de passar mais tempo com a bola, gosta de fazer dribles, um jogador no 1 contra 1, ou seja, vem para ser o substituto do Gabriel Peck no primeiro momento. O jogador Adson, revelado no Corinthians, jogador que teve uma grande atuação pelo Corinthians, por isso chamou a atenção do futebol europeu, do Nantes da França, foi vendido por 5 milhões de dólares, de euros na verdade, e o Vasco agora oferecendo praticamente a mesma quantia para adquirir esse jogador, visando a temporada 2024. Faltam poucos detalhes para o Vasco, inclusive, já anunciar oficialmente essa contratação. E aí, o que você acha? Gosta desse nome? Lembra do Adson, jogador do Corinthians? Jogador jovem, arisco, joga nas pontas? Pode ser sim um bom contratado para o Vasco para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Falando um pouquinho sobre essa questão de negociação, o Vasco ainda está no mercado, buscando outros jogadores, e a gente trouxe essa informação hoje lá no canal Atenção Vascaínos. Um dos focos do Vasco é o atacante Luciano Rodrigues, uruguaio, de 20 anos. O Vasco fez uma consulta, tem a possibilidade de fazer uma proposta, ainda está em negociação, já que o clube, o Liverpool do Uruguai, quer muito grana pelo jogador, quer praticamente
12 a 13 milhões de euros. E o Vasco está tentando uma negociação para comprar parte dos direitos e aí poder abaixar esse valor e poder trazer esse jogador. Um jogador de muito potencial, jogador da seleção sub-23, foi campeão mundial sub-20, fazendo gol na final para o Uruguai. Então é um jogador que o Vasco está tentando a contratação para 2024, um atleta com muito potencial, inclusive de venda para o futebol europeu. Por falar em Europa, tem um jogador do Vasco que está chamando a atenção do futebol europeu. Trata-se de Marlon Gomes, jogador que está na seleção brasileira sub-23, está lá fazendo pré-olímpico, fazendo treinamento com o técnico Ramon Menezes e pode ser uma possibilidade de venda já em janeiro para um time do futebol inglês, da Premier League. Um grande time do futebol inglês está de olho no Marlon Gomes, então pode ser que tenha essa possibilidade do Vasco vender esse atleta para o futebol inglês. Essas são as informações de momento para te deixar muito bem atualizado aqui no Vasco Connection. Mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar sempre o like nesse vídeo e sempre compartilhar porque ajuda bastante. Te deixei informado mesmo da rua para trazer os detalhes para você ligado aqui no Vasco Connection. Vamos deixar sempre a inscrição, o like e o compartilhamento para ajudar ainda mais na recuperação do nosso parceiro Eduardo Ferrari. Eduardo, como eu te falei no privado, cara, foi muito bacana a tua força de vontade, tentar transmitir o jogo. Tenha tranquilidade, você tentou fazer o máximo e praticamente conseguiu ali, fez um grande pré-jogo, conseguiu narrar 10 minutos do jogo, mas é aquele negócio, não tem jeito. Foi uma situação muito complexa, muito dura que aconteceu com você nessa parte de saúde, mas já já você vai estar recuperado e com certeza vai trazer aqui as informações e as narrações aqui no Vasco Connection. Grande abraço a todos vocês, quero agradecer demais o carinho da galera aqui do Vasco Connection, me mandando mensagem, agradecendo aqui os vídeos. Não agradeça, é apenas a amizade que eu tenho com o Eduardo e com certeza, vascaíno ajuda vascaíno. Grande abraço a todos vocês, a qualquer momento a gente volta aqui no Vasco Connection. Tamo junto!